Este é o Iraque, uma terra repleta de história, com enormes reservas de petróleo e uma localização estratégica no cruzamento das civilizações. É conhecido como o berço da agricultura, da linguagem, da matemática e da inovação humana. O Iraque ocupa um lugar significativo em todas as principais religiões e registros históricos. Aproximadamente há 2.500 anos, Babilônia, uma cidade do Iraque, era a cidade mais avançada e rica da Terra. Era uma maravilha da engenharia e até hoje os pesquisadores ficam impressionados com o conhecimento e a tecnologia possuídos pelos babilônios. Os jardins suspensos da Babilônia ainda permanecem um mistério e hoje estão entre as 7 maravilhas do mundo. Então, como um país que foi um centro de civilização e cultura por milhares de anos, se tornou hoje um centro de guerra, violência sectária e instabilidade. Nos últimos 100 anos, o Iraque tem sido consumido por um fogo que alimenta instabilidade e turbulência constantes. O Iraque de hoje é controlado por 5 grupos diferentes. O centro e o sul do Iraque, incluindo Bagdá e áreas próximas à fronteira iraniana, estão sob o controle do grupo xiita, conhecido como PMF. O norte do Iraque é controlado pelos curdos Peshmerga. Esta área, incluindo cidades como Erbil, Sulaimania e Dohuk, é uma região autônoma conhecida como Kurdistão iraquiano. Eles têm seu próprio governo, primeiro-ministro e exército. O oeste do Iraque, incluindo a província de Anbar e cidades como Ramadi e Fallujah, está sob o controle de grupos tribais sunitas. Esses grupos apoiam o governo central, mas aplicam suas próprias regras no território que controlam. Toda a região de Bagdá, a Basra e Karbala está sob o controle do governo federal do Iraque, liderado pelo primeiro-ministro Mohammed al-Sudani. A região montanhosa noroeste, próxima à fronteira com a Síria, permanece sob o controle do ISIS, apesar de ser o berço da inovação humana com abundantes recursos e uma localização estratégica. O Iraque hoje continua profundamente dividido. Essa divisão é moldada por sua geografia, história, dinâmicas políticas e pela influência das superpotências globais. No vídeo de hoje, vamos explorar a história oculta e complexa do Iraque que talvez você não tenha ouvido antes. Vamos passar para a geografia do Iraque. O Iraque moderno compartilha fronteiras com 6 países. No lado leste, compartilha fronteira com o Irã, depois com o Kuwait, no sudeste, com a Arábia Saudita no lado sul, com a Jordânia no lado oeste, com a Síria no lado noroeste e, finalmente, com a Turquia no lado norte. Grande parte da paisagem do Iraque é dominada por desertos, particularmente nas regiões oeste e sul. No meio dessas vastas áreas áridas estão 2 rios importantes que sustentaram civilizações por milhares de anos, o Tigre e o Eufrates. Originados na Turquia, esses rios atravessam o Iraque e, por fim, desaguam no Golfo Pérsico. A presença desses rios criou uma região verdejante chamada Planícies Mesopotâmicas, uma das áreas mais férteis da Terra. Esses 2 rios são a linha Vítodo do Iraque. No entanto, esses mesmos rios têm causado disputas entre o Iraque, a Síria e a Turquia. A Turquia construiu represas no Eufrates e no Tigre, como a represa de Ataturk e a represa de Ilussu, que reduziram significativamente o fluxo de água para o Iraque. Da mesma forma, a Síria construiu a represa de Tabqa no Eufrates, diminuindo ainda mais o abastecimento de água para o Iraque. Isso levou a tensões diplomáticas entre o Iraque e esses países vizinhos. Quando se trata de recursos naturais, o Iraque possui as 5ª maiores reservas de petróleo do mundo e as 12ª maiores reservas de gás natural. Curiosamente, a maioria dessas reservas de petróleo está concentrada nas regiões de maioria xiita, perto de Basra, e nas áreas de maioria curda, no norte. Essa distribuição desigual de recursos contribuiu significativamente para os conflitos internos e as guerras civis do Iraque. Mas até agora, focamos apenas na geografia do Iraque. Para entender a raiz de seus problemas, precisamos mergulhar em sua história. A primeira menção ao Iraque na história registrada remonta a 5.000 anos atrás, na civilização suméria.
Naquela época, a região era chamada de Mesopotâmia, que significa a terra entre dois rios. Incluía partes do que hoje são o Iraque, o Irã, a Síria e a Turquia. Os sumérios foram os primeiros a lançar as bases para a súmita astronomia, a matemática e a administração aqui. De 2334 a.C. a 2154 a.C., essa região fazia parte do Império Acádio. Depois de 1894 a.C. a 539 a.C., tornou-se o centro do Império Babilônico, que foi um dos impérios mais poderosos de sua época. Foi durante esse período que os jardins suspensos da Babilônia foram construídos. Do 8º ao 13º século, esta área tornou-se parte do Califado Abássida, um período conhecido como a Idade de Ouro Islâmica. Bagdá, em particular, tornou-se o centro global do conhecimento, comércio e inovação. Eruditos de todo o mundo vinham a Bagdá, onde os conhecimentos persa, grego e indiano eram traduzidos para o árabe. É quase inimaginável hoje que Bagdá, uma cidade agora marcada por derramamento de sangue, tenha sido um dia o epicentro do conhecimento, da cultura e da influência política global. Foi neste lugar que as sementes da renascença europeia foram plantadas. No 13º século, os mongóis atacaram e devastaram Bagdá. Depois disso, entre os séculos 13 e 15, o Iraque permaneceu parte de vários impérios menores. Do século XVI ao século XX, a região ficou sob o domínio do Império Otomano, servindo como um elo vital entre o Oriente e o Ocidente. Após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano entrou em colapso, as potências coloniais europeias viram uma oportunidade de dividir a região em benefício próprio. No Acordo Sykes-Picot de 1916, a Grã-Bretanha e a França dividiram o Oriente Médio sem levar em conta as realidades étnicas, religiosas ou tribais da região. O Império Britânico desenhou fronteiras artificiais, dividindo a região em Turquia, Síria, Irã e Iraque. Essa divisão foi feita de forma descuidada, forçando pessoas com culturas e línguas muito diferentes a viverem em uma única nação. Se compararmos com o período otomano, Mosul, Bagdá e Basra eram províncias separadas, mas a Grã-Bretanha as uniu no Iraque, apesar de suas demografias muito diferentes. Por exemplo, Mosul tinha uma população de maioria curda, Bagdá era lar de muçulmanos árabes sunitas, enquanto Basra tinha uma maioria de muçulmanos árabes xiitas. Assim, no sul, os árabes xiitas formavam a maioria, enquanto os muçulmanos sunitas dominavam o centro e os curdos dominavam o norte. Além disso, o Kuwait, que antes fazia parte do Iraque, também foi separado. Então, em 1921, a Grã-Bretanha instalou um líder sunita, o rei Faisal, como governante do Iraque. Colocar um rei sunita no comando de um país de maioria xiita e curda mostrou que a Grã-Bretanha, mais uma vez, ignorou completamente as realidades locais da região. As consequências dessas decisões assombraram o Iraque pelos 100 anos seguintes. Em 1932, o Iraque ganhou independência do controle britânico, mas sua indústria de petróleo permaneceu sob influência britânica. Desde os anos 1930 até o final da década de 1970, o Iraque enfrentou instabilidade política e golpes militares. Finalmente, em 1979, Saddam Hussein emergiu como o governante de fato do Iraque. Saddam promoveu a ideologia sunita enquanto reprimia a comunidade xiita, o que eventualmente levou à Guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988. Esta foi uma das guerras mais mortais da história do Oriente Médio. Em 1990, Saddam atacou o Kuwait, provocando a Guerra do Golfo. Como resultado, o Iraque enfrentou severas sanções, causando danos econômicos significativos. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e derrubaram o governo de Saddam Hussein. Sua remoção criou um vácuo de poder, marcando o início de um período sombrio para o Iraque.
Milhares de soldados sunitas perderam seus empregos e viram grupos xiitas ganhando poder, o que alimentou sua raiva. Abu Musab al-Zarqawi aproveitou essa raiva e formou uma organização sob o nome de Al-Qaeda. Este novo grupo tinha dois principais objetivos: expulsar os Estados Unidos do Iraque e derrubar o novo governo xiita e estabelecer um governo de maioria sunita. Isso desencadeou uma guerra civil brutal no Iraque, com sunitas, xiitas e curdos lutando por seus próprios interesses. Milhares de pessoas foram mortas e múltiplos países estrangeiros apoiaram esses grupos por suas próprias agendas. Após a morte de al-Zarqawi, em 2006, a Al-Qaeda se rebatizou como Estado Islâmico do Iraque, ou ISI. Em 2010, Abu Bakr al-Baghdadi tornou-se o líder do ISI. Por volta da mesma época, a Síria mergulhou em uma guerra civil, da qual o ISI se aproveitou. Pessoas da Síria se juntaram ao grupo e, em 2013, o grupo se rebatizou como ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em 2014, o ISIS capturou grandes áreas no norte e oeste do Iraque, incluindo Mosul, a segunda maior cidade do país. Isso alarmou a Arábia Saudita e outros países do Golfo, que temiam que um grupo radical como o ISIS pudesse ameaçar sua própria estabilidade. Em resposta, a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos pressionaram os Estados Unidos a intervir. Em 2014, os Estados Unidos, com o apoio de combatentes curdos, milícias xiitas e grupos tribais locais, lançaram uma campanha contra o ISIS. Em 2017, o ISIS foi derrotado, Mosul foi libertada e um governo central de maioria xiita foi instalado no Iraque. Desde então, o Iraque permanece profundamente dividido entre 5 principais grupos, cada um apoiado por diferentes potências estrangeiras. O Irã apoia as milícias xiitas PMF e tem uma influência significativa sobre o governo central do Iraque. A Turquia tem uma relação complexa com o Iraque. Embora reconheça o governo curdo Peshmerga no norte do Iraque, ela se opõe à ideia de um Estado curdo independente, temendo que os curdos que vivem na Turquia também façam a mesma demanda. A Turquia frequentemente realiza ataques aéreos contra grupos curdos de liberdade, como o PKK, para suprimir o movimento, mas também fornece apoio financeiro ao Peshmerga curdo por seu papel na derrota do ISIS. A Arábia Saudita e outros países do Golfo se opõem à crescente influência do Irã no Iraque e apoiam grupos tribais sunitas no oeste do Iraque. Eles também ajudam as forças curdas, Peshmerga, em seus esforços para conter o ISIS. Os Estados Unidos continuam a manter um envolvimento significativo no Iraque, mesmo após a retirada das tropas, em grande parte devido às vastas reservas de petróleo do país, à crescente influência do Irã e à ameaça contínua representada pelo ISIS. Outras potências globais, como a China e a Rússia, também têm interesse no Iraque. A China está investindo fortemente na infraestrutura do Iraque como parte de sua iniciativa do Cinturão e Rota, visando criar uma alternativa ao Canal de Suez. Ao mesmo tempo, a Rússia mantém um grande interesse no Iraque devido ao seu envolvimento na Síria, onde apoiou o regime de Bashar al-Assad. A situação atual do Iraque é extremamente complexa e muitos dos seus problemas têm origem nas fronteiras artificiais traçadas pelas potências europeias após a Primeira Guerra Mundial. Hoje, as divisões dentro do Iraque são tão profundas que nenhum grupo ou nação estrangeira pode alcançar a paz sozinho. Para que o Iraque avance, ou as fronteiras centenárias devem ser reconsideradas, ou devem ser feitos esforços significativos para reconciliar as divisões profundas entre suas comunidades. Com 60% de sua população sendo jovem, é crucial que os líderes do Iraque se unam pelo futuro do país. Até que o Iraque atinja a estabilidade, o Oriente Médio mais amplo não poderá realmente progredir. Assim como o conflito Israel-Palestina, o Iraque continua sendo um ponto crítico que deve ser abordado para resolver os desafios da região. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se!